Olá pessoal, vamos então hoje conhecer a carinha aí da nossa casa. Eu fiquei de fazer para vocês mais uma opção de planta baixa de residência. Sei que agora a gente tem um pouquinho de pressa aí em função das burocracias da Caixa. Então eu vou apresentar para vocês rapidamente algumas questões que nós falamos de alterar a primeira planta, que seria a necessidade de incluir uma churrasqueira e talvez uma lareira. Então, primeiramente, vamos olhar aqui a parte interna da casa. Nós temos aqui a parede que vocês solicitaram para eu acrescentar. Sobre essa parede, vou deixar bem livre para vocês definirem e escolherem, que seria essa daqui. Minha sugestão ainda é utilizar um fechamento com MDF, tá? Eu puxei a geladeira para o lado de cá, para deixar ela mais tampando, digamos assim, a cozinha. Então, num primeiro momento, a própria geladeira esconderia o restante da cozinha. E eu penso assim, parede normalmente vai estar ali em torno de 15 centímetros de espessura. Se nós utilizarmos um sofá de 2 metros, por exemplo, a gente quase não tem mais espaço aqui do lado para colocar uma mesinha de apoio, que eu acho que é bem interessante. Então, se nós utilizarmos um MDF, a gente ganha praticamente 10 centímetros, 12,5. O MDF vai ter ali seus 2 centímetros de espessura, alguma coisa assim. Então, fica a critério de vocês, mesmo que não tenha MDF na cor do móvel da cozinha, não teria problema. A gente poderia utilizar um MDF na cor da parede, se a parede for branca, se a parede for cinza, um MDF neutro, que a gente consiga estar escondendo ali a cozinha. Por que eu penso isso? A parede é mais difícil da gente destruir ela, modificar depois. E também pela questão do espaço que ela vai estar ocupando. Já o MDF, a gente ocupa bem menos espaço e tem possibilidade de trocar ele com facilidade. Muito bem, então nós temos aqui 2 metros de parede para o rack e para o sofá, tem mais um espacinho aqui no lado. E aí vocês falaram da questão de lareira. Então, para a lareira, eu daria 2 sugestões aqui nesse formato de planta baixa, tá? Vocês já têm hoje um rack de 1,60. Aqui sobrariam 40 centímetros de espaço. A gente poderia utilizar alguma lareira pequena, tá? Tanto aqui no canto, atrás da porta de entrada, daí a gente teria que dar uma ajustada aqui para deixar um pouquinho mais de profundidade, ou nós podemos utilizar nesta parte aqui. Inclusive, podemos aumentar um pouco esse fechamento aqui. Então, hoje, nós teríamos a sugestão de utilizar a mesa de escritório aqui nesse canto, porém, nós temos a possibilidade de estar utilizando ela aqui no dormitório. Aqui no dormitório, ela estaria com 1,20 m, e ali nesse espaço de vão, nós teríamos 1 metro de mesa e mais 30 centímetros de profundidade aqui, que eu havia sugerido para vocês utilizarem com prateleiras, um armário, algum móvel de apoio aqui para esta mesa. Aí, caso vocês queiram utilizar a lareira aqui, ela acaba ficando mais centralizada e esquentando mais partes da casa do que se ela for aqui no cantinho da sala. Aí a gente pode estar modificando alguma coisa, trabalhando aqui para colocar a lareira, porém ela pode prejudicar talvez um pouquinho essa parte aqui de escritório. A não ser que nós deixemos o rack bem no canto aqui da entrada, a gente puxe ele bem pra cá. Aí a gente vai ter aquele pequeno problema parecido com o que vocês tinham na outra casa, em função do nosso espaço. A porta abre, mas eu deixei profundidade suficiente para o móvel da TV estar ali atrás. A porta vai abrir na frente. Obviamente, a gente não fica com a porta de casa aberta. A gente abre ela quando entra ou quando recebe visita
e depois fecha. Então não é um grande problema, porque como eu disse, eu acabei deixando uma profundidade para a gente ter móvel sem estar atrapalhando, ou sem a porta atrapalhar. No caso de vocês, na outra casa, se eu não me engano, a gente não tinha essa profundidade toda atrás da porta, né? E aí aqui sobraria o espaço que nós poderíamos estar utilizando uma lareira, inclusive uma lareira de canto, para estar esquentando aqui grande parte da casa. Aí também vocês me deem um retorno se eu preciso fazer algum ajuste aqui em relação a isso. Aí eu também posso deixar este pedaço de parede ou não, ou nós podemos simplesmente seguir com o alinhamento aqui do quarto, deixar essa parede menor e aí incluir depois a lareira. Mas a minha ideia de deixar esta parede aqui seria porque a gente acaba tendo uma impressão de que a sala é maior, porque daí essa parede da frente do sofá fica mais extensa, certo? Então, o restante da planta vocês já tinham avaliado. E para a questão de churrasqueira e lavanderia, então, eu coloquei a churrasqueira logo aqui na saída. Então, a gente teria essa porta de correr que abre toda para a direita, olhando assim nesse sentido. Ficaria um vão bem grande aqui de passagem, a gente já teria churrasqueira. Ela ficaria assim praticamente integrada com a cozinha no caso da gente estar abrindo toda essa porta. E aí, depois da churrasqueira, coloquei então lavanderia, um espaço para máquina de lavar e tanque de lavar roupas. Isso acrescentou aqui 2,45 m. Como vocês pediram para mim dar uma agilizada nos processos em função da questão da folha de pagamento e tal, eu conversei com o engenheiro que vai fazer a parte estrutural e os projetos complementares, hidráulico e elétrico. Já avisei ele e também marquei reunião para amanhã à tarde com a menina que vai fazer as planilhas da Caixa, que ela tem experiência com isso. E aí com ela eu vou tirar dúvidas em relação a poder ou não fazer as extensões de piso, essa extensão aqui da lavanderia, mas eu acredito que a gente consiga aprovar sim, tá? Então, esta possibilidade aqui, vamos ver como ela ficaria no caso de ampliação da residência posteriormente. Então, vamos aqui para outra planta. Então, ficaria assim, nós iríamos remover aquela porta-janela que teria aqui. A churrasqueira ficaria integrada com a cozinha. Aí, nós iríamos aumentar a parede de lateral da churrasqueira mais para frente, para deixar a lavanderia fechada. Isso geraria um pequeno corredor aqui. Este corredor daria acesso ao escritório do Jazer. Aí, eu acabei ampliando um pouco o escritório, já que de qualquer forma, em função da churrasqueira, iria passar aqui do alinhamento do dormitório. Eu já ampliei um pouco para possibilitar ter uma mesa um pouco maior, ou até mesmo, quem sabe, a gente poder trazer a poltrona dele do quarto para cá. Aí, temos outras situações. Eu centralizei a casa neste sentido aqui, para que a gente tenha 1,5 m que eles pedem de distância do limite do terreno em função das janelas. Então aqui a gente possibilita ter janela nos dois lados da edificação, sem ter problemas em relação a isso. Então a gente vai ficar com corredores de passagem nos dois lados. Aí aqui, uma questão para vocês avaliarem. No dormitório, então o que eu faço? Eu também deixo profundidade para depois começar a porta, para que a porta abra em frente ao roupeiro. Porque quando a gente coloca a porta alinhada, como por exemplo aqui, a parede, a gente tem menos espaço de roupeiro. Então, se eu colocasse a porta alinhada bem aqui no canto da parede, nós iríamos ter um roupeiro praticamente 1 m menor. Então, nesse caso, a gente consegue ter um roupeiro bem grande, de 2,5 m. Aqui a gente tem mesas de cabeceira dos dois lados e cama de solteiro. Mas seria possível
ter uma cama de casal, porém encostada aqui na parede. Outra situação ou outra questão é a questão da janela. Eu não aconselho janela atrás da cabeceira da cama. Então aqui eu desloquei ela, coloquei ela centralizada entre o roupeiro e o início da cama. Mas vocês podem ver se vocês querem uma janela maior, numa posição melhor, eu sugeriria colocar a janela nesta parede aqui. Por enquanto, eu ainda não coloquei para primeiro trocar ideia com vocês em relação à questão da garagem. Depois a gente vai olhar o 3D. Se a gente colocar a janela aqui, a gente não pode fechar essa garagem, porque daí a gente tem que ter iluminação e ventilação neste dormitório e a garagem não pode prejudicar. E aí eu tenho que também dar uma verificada na legislação, já que nós vamos ter cobertura de laje aqui em cima da garagem, se não é prejudicial para essa janela aqui em função de ter toda essa cobertura. Aí vocês me deem um retorno se vocês querem que eu avalie a possibilidade de ter a janela aqui na frente ou não, ou se a gente deixa a janela aqui para esta lateral. No dormitório de vocês, eu coloquei sugestão de porta-janela e também para depois projeção futura, mas daí isso não seria necessário vocês decidirem agora. Eu também coloquei porta-janela para possibilitar essa saída aqui para os fundos da casa. Para o quarto de vocês eu vou precisar saber, para daí colocar nas plantas definitivas. Outra questão também é o tipo de material que vocês pensaram para as esquadrias. Hoje eu acredito que no mercado o que nós temos de mais econômico seria esquadrias de alumínio. Aí tem que ver qual é o desejo, o gosto de vocês, se vocês querem esquadrias de madeira ou se vocês querem de alumínio, que eu também preciso colocar isso nas especificações que vão para a Prefeitura e para a Caixa Econômica Federal também. Muito bem, deixe-me ver se tem algo mais a considerar aqui. Aqui, como eu mudei a posição da geladeira, também modifiquei a janela. Vamos para a planta aqui atual. Eu deixei uma margenzinha. O balcão de vocês de cozinha tem 2 metros, então eu fiz a janela com 1,80 m, sobrando uma margem de 10 centímetros até o início da geladeira e 10 centímetros até a torre de fornos. Aí no 3D a gente vai conseguir visualizar isso melhor também. Então, além dessas decisões aqui em relação a esta planta, eu também vou mostrar para vocês a outra possibilidade de planta baixa que eu fiz. Hoje, essa planta aqui está com 50,85 metros quadrados. E em relação à posição no terreno, nesta versão eu deixei 4 metros de recuo de jardim. Aí iniciei a questão ali da projeção da laje da garagem e fui indo com a residência até lá atrás. E aí na ampliação nós ficaríamos com o final ali do escritório do Jazer, bem próximo do limite do recuo de fundos, que seria de 2,10 metros, tá? Porém, a gente tem possibilidade de construir, mesmo no recuo de fundos, até 5 metros de altura. Mas vocês comentaram que vocês gostariam de estar utilizando essa área de fundos para momentos de convivência aí entre vocês. Então, vocês podem avaliar se vocês querem que eu desloque toda a casa para frente, tendo em vista que 4 metros é o recuo de jardim padrão da prefeitura, mas na área de vocês, eles possibilitam que a gente utilize somente 2 metros de recuo de jardim. Além disso, eles possibilitam que, no caso da região da área de vocês, do terreno de vocês, que a gente esteja colocando a vaga de veículos em cima do recuo de jardim, porém, não é permitido cobertura. Então, a gente conseguiria deslocar essa casa para frente, porém respeitando ali os 2 metros mínimos de recuo de jardim que eles exigem.
Aí ficaria 2 metros ao invés de 4 e iniciaria a casa. Então, a gente ganharia aqui atrás 2 metros. Agora, vamos para outra planta. A outra planta, então, eu já deixei só os 2 metros de recuo de jardim na frente, para vocês poderem visualizar. A casa ficou com 51,11. Então, a outra era 50,85 e essa 51,11. Dá apenas 26 metros quadrados de diferença, mas daí modificou toda a disposição da casa e iria modificar um pouco aí também a questão da fachada. Então, nesta daqui, nós teríamos muito mais pátio nos fundos, porque eu desloquei a casa para frente, né? Aí, a entrada seria assim, a sala ficaria praticamente igual à outra. Aí, eu eliminei a mesa de jantar existente de vocês. A gente ainda poderia tentar adaptar ela encostando aqui na parede. E deixa eu simular aqui para vocês visualizarem. Hoje ela é para 6 lugares, então eu iria sugerir daí utilizar ela encostada na parede, então para apenas 5 lugares, e daí ela ficaria mais ou menos assim. E a outra possibilidade seria uma mesa redonda. A mesa redonda, eu penso que ela acaba ficando, por não ter as quinas no espaço, ela dá a impressão que é um pouco menor, melhora a questão das circulações, principalmente nos cantos, nas quinas da mesa. Eu, por exemplo, tenho hoje uma mesa redonda, ela tem esse mesmo tamanho, aqui ela tá com um diâmetro de 1,20 m. E nós já sentamos aqui em casa em 8 na mesa redonda. E tranquilo, assim, deu pra comer sem nem tá muito apertado. Aí aqui nós teríamos então essas duas possibilidades de mesa, a circulação. Neste caso aqui, nós teríamos a cozinha separada, fechadinha. Então aqui eu coloquei entrando à direita a geladeira, o balcão da pia e lá no fundo a torre de fornos. Nesta versão aqui nós possibilitaríamos ter aquela janela em fita frontal. Daí aqui eu também teria que avaliar a mesma situação da legislação, se não teria problema em função de ter a cobertura da vaga aqui na frente. Caso contrário, nós poderíamos colocar uma janela aqui na lateral. Aí deixei essa distância aqui, ainda que poderíamos utilizar com armários com menos profundidade ou com uma bancadinha de apoio ou de refeições rápidas. E aqui, em função do corredor, acabou gerando esse espaço onde eu deixei atrás da porta a possibilidade de estar utilizando prateleiras ou um armário, tá? E aí aqui nós temos várias possibilidades para este cantinho. Ou utilizar o armário voltado para a cozinha, ou reduzir esta parede aqui e deixar a possibilidade de colocar uma lareira aqui nesse canto, então também ela estaria centralizada no meio da casa como um todo, né? E para a mesa de home office, eu acabei posicionando ela aqui neste cantinho. Então, nós temos um dormitório de solteiro aqui nesse canto, recuei a parede um pouco, diminuí um pouco o espaço do dormitório, mas ele ainda ficou com 7,41 metros quadrados. Aqui, então, nós temos espaço para um roupeiro de 2 metros ou até mesmo 2,20 metros. Eu deixei 2 metros em função das quinas aqui, que a gente tem a quina da parede, mais a quina do roupeiro. Então, aqui ficamos com 81 centímetros de passagem. A gente poderia fazer ainda um armário com menor profundidade aqui, para não atrapalhar essa circulação. E aqui neste vão eu coloquei, então, o home office. Aí ele ficaria integrado com a sala, tá? Aí aqui o quarto de vocês, ainda com possibilidade de ter a mesa de desenho aqui no quarto, como na outra versão.
E o quarto ficou daí no mesmo tamanho, em função do tamanho do roupeiro, que a gente precisa adequar ele, ter a passagem, entrada e tudo mais. Banheiro também ficou do mesmo tamanho. E aqui, o que ficou de diferente? A gente tem a janela do dormitório solteiro na lateral, uma janela um pouco maior. No quarto de casal, eu deixei nesta versão uma janela convencional, mas podemos alterar para janela, para porta-janela, com passagem aqui para os fundos. E aí, aqui nos fundos, então, ficou a parte de churrasqueira e lavanderia. Aqui continuei um pedaço de parede, depois futuramente nós poderíamos estar ampliando e fechando, ou então só ampliando essa parede e deixando isso aberto, daí depois fica a critério de vocês, caso vocês me deem um ok para esta planta aqui, daí eu posso simular este fechamento. E aí, nós temos também a questão nesta versão de que nós não temos saída direta aqui para os fundos, como na outra versão nós temos a saída da cozinha para os fundos. E aí eu acho que integra melhor com a parte do pátio de trás. Neste caso aqui nós não temos essa integração. Aí nós teríamos que sair aqui pela frente da casa, ou talvez fazer uma abertura aqui na lateral ou aqui na lateral da cozinha, para estar daí sim integrando com a parte dos fundos de uma maneira um pouco mais facilitada. Apesar de que nós vamos ter aquela passagem aqui pela garagem, mas acho que ficou um pouquinho fora de mão ter que dar toda essa volta para chegar aqui atrás. Então, ambas as plantas têm os seus prós e os seus contras. Daí vocês têm que avaliar esses prós e contras para ver o que se encaixa melhor no desejo de vocês, no dia a dia de vocês. Que mais que eu teria que observar em relação a estes prós e contras? Eu acho que é isso aí. A questão da posição solar, orientação solar. Nós temos nesta quina da casa a posição sul, que é onde pega menos sol, tá? E aí nós temos o sol nascendo aqui nessa quina, ele vai fazer o trajeto aqui, vai passar aqui pelos fundos e vai se pôr aqui, na outra quina, na quina da sala. Então, esse canto aqui quase nunca pega sol. Então, no caso, a garagem, beleza, mas este quarto aqui vai pegar pouco, quase nada de sol, tá? E a cozinha, nesta versão aqui, vai pegar pouco, quase nada de sol. Melhor seria que a cozinha pegasse pouco e quase nada de sol. Mas nesta versão aqui, a gente tem o sol nascendo aqui, aqui vai passar durante o dia, então à tarde vai pegar neste dormitório, ele vai acabar ficando um pouco quente, né? Mas é bom que tenha incidência solar nos dormitórios para higienização e saúde. Mas, claro, também tem a questão que no verão acaba ficando bastante quente neste dormitório aqui. Já nesta versão, a gente tem a questão de que este quarto aqui não vai pegar muito sol, porém ele não vai ficar tão calor em relação à questão da tarde. E aí, à tarde, a gente vai estar pegando sol mais nesta região lateral. Agora, visto isso, vamos para a parte de 3D. Ele não está 100% finalizado, conforme eu já expliquei, nós vamos fazendo em etapas, né? Eu vou abrir aqui a parte do Pinterest. Os últimos que vocês haviam me enviado seriam este aqui, que a Lizzy gostou bastante. Só a única ressalva desse aqui é que ele tem esses vazados aqui em cima, daí não faz muito sentido, eu penso que tem que ser fechado para ter essa cobertura de proteção. Aqui tem a saída para os fundos na lateral da parede e não de frente para quem enxerga. As aberturas estão com alumínio em preto e a porta frontal está em amadeirado. E aí também tem mais uma dessas outras aqui que vocês acabaram mandando como opção. Essa daqui é uma casa também bem estreitinha, que também tem um layout parecido, semelhante ao que a gente poderia utilizar com a saída lá para os fundos, com uma parte mais alta, outra parte mais baixa. A gente só não tem esse
relevo frontal aqui, né? Não tem essa diferença, a fachada é toda alinhada. Aqui tem uma opção que nós podemos estar utilizando para vocês, que é essa questão de ter a janela de vidro vertical que vai até em cima e ela segue aqui por cima da platibanda da garagem. E a platibanda da garagem avança sobre a porta. A gente pode trabalhar com algo assim. Aqui a gente tem ali a janela em fita, que numa das versões nós poderíamos ter, né, em relação como se fosse a cozinha ou até mesmo o dormitório, caso vocês optem pela janela na frente. E eu achei maravilhosa essa possibilidade de estar utilizando estes perfis de fita de LED na parte frontal da casa. Achei que ficou bem legal. Aqui também as aberturas em alumínio estão em preto, a porta também está em amadeirado. Esta versão aqui, este referencial, eu também gostei bastante. Tá com a fachada assim com revestimento amadeirado e o restante da casa todo em branco. Uma ressalva para essa questão aqui da janela, tá? Aqui a gente tem um pequeno probleminha que é legal falar isso antes de construir, que é a questão de incidência solar. Quando a gente tem essa janela toda, a gente vai ter mais incidência solar internamente na casa e essa parte de cima da cortina não fica tão fácil de estar de abrir e fechar em função de que a gente tem a porta aqui, né? Então a gente vai ter que ter esse pedaço de cortina com um pouquinho mais de dificuldade ali de fechar. Claro, a gente pode ter uma fita de tecido, uma cordinha que ajuda a puxar ela para um lado e para o outro, né? E aí essa outra cortina aqui comprida. E também as pessoas acabam não avaliando que cortina hoje tem um custo relativamente alto, né? Então, também avaliar em relação a isso. Aqui a gente tem a janela de cima e embaixo, uma só na lateral. E aí eu acabei salvando mais alguns referenciais aí. Este aqui a gente já tinha olhado no primeiro momento, né? Com a passagem lá para os fundos, com essa janela em fita. Acabei salvando mais alguns referenciais na pasta de vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada novamente, agora que a gente já tem a ideia do 3D. Aqui também tem essa opção de fita de LED. Não abriu, vamos voltar e clicar novamente para ver se vai dar certo. Aqui. Não era essa. Só um minutinho. Essa daqui. Não, foi removida provavelmente, não foi possível encontrar essa página. Então a gente vai conseguir visualizar esse ícone pequenino. Mas aqui também tem a ideia da fita de LED. Deixa eu ampliar aqui, dar um zoom para ver se vocês vão conseguir visualizar. Aqui está ela. Tem a fita de LED lá na parede, sobe, passa pelo teto e faz a voltinha da esquina. E aqui na parte de cima também. Achei bem legal esse efeito. Essa daqui também tem um efeito parecido, mas aqui eu achei demais. Achei que ficou muito espaçado e ficou demais. Eu já prefiro que isso esteja em um lado só. Podem ser dois perfis de LED, mas acho que fica mais legal em um dos lados só. E também tem algumas possibilidades aí de residências que a porta segue o alinhamento e vai também até lá em cima no teto. Então, isso eu também gostaria de um feedback de vocês em relação à questão de custos, né? Porque tudo isso vai gerando mais custos. Então, se a gente faz uma porta numa altura convencional, a gente tem um custo. Se a gente vai até o teto, a gente vai ter praticamente o dobro de custo. E a mesma coisa aqui a parte de esquadrias e também considerando a questão de janelas. Então, olhando o 3D de vocês, a ideia inicial ficou mais ou menos assim. Amanhã na reunião com a menina da caixa, vou ver se a gente consegue aprovar. Então, eu fiz a parte dos muros. Aqui eu estou com muros de 1,80 m de altura. Eu gostaria de ver com vocês se vocês querem que eu deixe ou se vocês querem que eu deixe este muro bem mais baixinho, só para dizer que tem um muro
E daí vocês têm menos custos de execução, então eu poderia deixar ele assim, com uns 80 centímetros de altura somente. Aí vocês me falem o que vocês preferem, ou se eu deixo ele mais altinho. E aqui a gente tem daí uma parede mais alta, seguindo o alinhamento da altura da laje dessa parte da casa mais baixa, a altura da laje dos dormitórios. E aí aqui a gente segue com a platibanda até em cima. Como a gente tem um vão muito grande daqui até aqui na frente, não conseguimos fazer isto sem ter um pilar, então eu coloquei ele em formato redondo, em formato de coluna, tá? Aí aqui por enquanto a gente tá sem a janela, a abertura, daí eu vou aguardar vocês me darem um retorno para ver se a gente acrescenta aqui ou se a gente acrescenta nesta lateral, a janela deste ambiente. A porta, então, aqui, como a Lizzy tinha me mandado aquele referencial com algumas esquadrias em preto, a gente tanto pode ter esta porta com textura amadeirada, mesmo ela sendo de alumínio. Pode ser em preto, pode ser em branco, e aí fica a critério de vocês. E eu acrescentei essas moldurinhas de acabamento ao redor das esquadrias, que daí também isso é opcional, eu acho que dá um detalhe a mais. Coloquei aqui a janela, a porta e a janela alinhadas numa altura padrão. Aí a gente pode seguir elas até em cima ou então fazer o L com a janela aqui por cima da porta. Aqui do lado, então, a janela em fita da cozinha. Aqui a continuidade dos fundos, a parte da churrasqueira e lavanderia. Então, máquina de lavar e tanque. Aí essa parede continuando, e isso estando aberto, eu acredito que configure como área não computável, que a gente consiga talvez aprovar assim, daí eu também vou confirmar isso amanhã. E aí pensei na possibilidade de seguir com essa laje até aqui nesse limite da parede, e pensei em seguir com piso em toda essa região aqui, se for possível. Porque senão a gente teria o piso só ao redor da casa, precisaria complementar até pelo menos aqui na parede da lavanderia. Aqui atrás, então, ficou a porta-janela do dormitório de vocês. E aqui nós temos a laje, seguindo a laje do ambiente, ela segue para fora e aí a platibanda sobe alinhada às paredes. E aí forma essa cobertura de proteção ao redor de toda a casa. Nesta lateral da casa eu segui com o piso até o final, até o muro. E nesta outra lateral daí eu já deixei um espaço de vegetação. Aqui também, aqui eu fiz na frente duas possibilidades. Uma delas seria seguir com a laje do ambiente, que vai ser mais alto aqui nessa parte de sala e cozinha. E aí fica saindo para fora da platibanda essa aba, que foi uma das questões que a Lizzy me mostrou que gostava. Ou a possibilidade de ter a platibanda seguindo em toda a extensão aqui. Deixa eu ocultar isso. Aí nós teríamos a parte mais alta e a parte mais baixa, ambas com a platibanda seguindo. Eu vou voltar aqui um pouquinho a cena para vocês poderem fazer o comparativo. Assim ou assim. E claro, a gente ainda pode trabalhar com cores, com materiais, com texturas, né? Aqui eu só coloquei branco, cinza e preto, só pra gente ter uma noção de diferenciação. A parte aqui da frente, também pensei em seguir, né, com estrutura para o piso e, se possível, colocar o piso na parte de garagem. Aí, tanto vocês querendo fechar ou não, futuramente já estaria prontinho. Aí seria só fazer o fechamento de parede mesmo. Uma rampinha, que a gente sempre faz a casa mais alta em relação à calçada e em relação ao terreno para proteger das águas da chuva. Daí uma pequena rampinha para acesso de veículos e aqui pisantes para o acesso à residência. E aí na frente aqui eu sugiro algo que eu acho bem bacana para todo mundo,
que eu faço o projeto, eu acho isso bem interessante, de fazer essa casinha de utilidades aqui na frente, onde a gente tem o contador de energia, o contador de água, caixinha de correios e lixeira. Aí essa lixeira funciona mais ou menos assim. Caso vocês tenham um portão e precisem levar o lixo para a rua, a lixeira não está no meio da calçada, atrapalhando a passagem da calçada. Vocês não precisam sair do portão. O lixo é de tombar, então você coloca o lixo aqui e quando os lixeiros passam na rua para recolher, eles simplesmente puxam essa parte aqui central para fora e ela tomba assim, ó. Aí eles recolhem o lixo daqui. E aqui vocês só iriam erguer a tampinha para estar colocando o lixo aqui dentro, para depois os lixeiros recolherem. Isso aqui é opcional, podem ou não executar, ou pode deixar ali só esses contadores e fechar essa outra parte. A princípio, então, seria isso. Eu aguardo o retorno de vocês, então, o quanto antes. De preferência, se vocês puderem sinalizar para mim, pelo menos, a questão da planta, qual das plantas vocês preferiram. A que tem a cozinha aqui na frente fechada ou a que tem a cozinha aqui integrada, para que eu possa, então, estar falando com a menina da caixa e também com o engenheiro para a gente poder dar andamento aí, agilizar então o processo para a gente poder atender aos prazos de vocês. Certo, pessoal? Tô aí à disposição para qualquer dúvidas. E se agora, nessa etapa, nesse momento, vocês acharem interessante um encontro presencial para que eu vá até a casa de vocês, também sem problemas. Eu posso fazer essa visita para a gente verificar essas questões mais detalhadas, caso vocês achem necessário, certo? Muito obrigada pela atenção e até mais!